Pessoal, tudo bem? Ana Bia, idealizadora da Ecoplay, profissional da infância e da inclusão, aqui no segundo encontro do nosso grupo de estudos do nosso livro A Autoestima do Seu Filho. Grupo de estudos que está acontecendo aqui pelo YouTube e no nosso canal no Telegram. A gente já teve o primeiro encontro, o link está aqui na descrição. O link para entrar também no Telegram também está aqui na descrição, então se você ainda não está, entra lá, a gente envia áudio, a gente faz uma troca. Estamos bem no comecinho desse grupo, mas enquanto os assuntos vão acontecendo, vão fervendo, a gente vai conseguindo aí elaborar bastante ideias e trocar bastante estudos de casos que acontecem na nossa vida com as crianças. Lembrando que esse grupo de estudos é dedicado para todos os adultos, a comunidade que cerca a criança. Então, se você é família, ou se você é educador, terapeuta, algum profissional da infância, ou se você é estudante, a gente super recomenda esse conteúdo. Afinal de contas, estamos falando de educação emocional, de autoestima, de autoconhecimento, assuntos que são importantíssimos para a nossa primeira infância, que são assuntos que são base para toda a vida adulta, inclusive nós adultos já mais velhos, vacinados, achando que a gente já entende muita coisa, se depara com conteúdo que a gente não entende ainda e que vai ajudar até a nós, tá bom? Nós mesmos vamos ser ajudados com esse conteúdo, vocês podem ter certeza. Eu vou iniciar, estamos então na parte da influência dos espelhos no comportamento, página 25. Eu vou dar uma lidinha aqui para vocês sobre o autoconhecimento e o comportamento, tá bom? Lee estava muito contente, brincando com seu trem de caixas, dirigindo-o por uma linha imaginária. Seu amigo Jeff dava voltas em torno do trem com o seu triciclo, gritando ameaças sérias. Vou arrancar de você esse trem. Tenha cuidado ou dou um soco no seu nariz. Meu triciclo corre mais do que esse seu trem. E o Lee se mantinha alegre e indiferente às ameaças. De repente, o Jeff dirigiu-se à professora e perguntou confidencialmente em voz baixa: quando você tinha 4 anos, você era forte como eu? Tendo sido uma criança fraca, a professora respondeu infanticamente: você é muito mais forte do que eu quando eu tinha 4 anos. Jeff ficou sentado em silêncio por um momento, como se estivesse assimilando essa ideia. Depois afastou-se lentamente e, pedalando no triciclo com tranquilidade em volta do trem do amigo Lee, sem fazer novas ameaças, demonstrou um comportamento totalmente diferente àquele que tinha acontecido. Bom, o que vocês acham que levou o Jeff a mudar esse comportamento assim? Da agressão, da verbalização da agressão para paz, tranquilidade. Ele voltou a fazer a mesma brincadeira ali, vamos imaginar, dando volta ali em volta do trem, mas agora de uma maneira pacífica, tranquila. Então, comenta aí, aqui no vídeo pra gente. O que vocês acharam que aconteceu, né, para ter essa mudança de comportamento? Bom, o que o livro diz pra gente, né, e a teoria, né, e outros conteúdos sobre o desenvolvimento infantil, é que as crianças de 4 anos, elas recebem muitos reflexos da sua impotência, que é transmitido pelo ambiente que ela vive, né? Pelas pessoas que estão ao redor dela, né? E, enfim, todo mundo que tá ali tá sendo reflexo e pode ser esse reflexo dessa impotência, né? E o que o livro fala exatamente sobre esse comportamento indeciso do Jeff é que ele estava querendo dizer ali pro Lee, pro amigo dele, né? Palavras, né, no fundo, né? Como, olha só como eu sou forte, pode ter medo de mim, eu sou muito melhor que você, né? Eu sou poderoso. E assim, gente, atrás dessa dureza, né, desse comportamento hostil, muitas vezes está ali um simples desejo de gostar de si mesmo, de se aceitar, né? A gente pode pensar também, o livro também traz essa teoria, é que muitas vezes acontecem, né, alguns comportamentos que antecedem essa ação da criança.
Então, de repente, ali, momentos antes, algo dentro de casa ressaltou essa impotência, né, no próprio respeito dessa criança, do Jeff. E aí vai abrindo um buraquinho, né, que ao longo do tempo vai precisar ser remendado. Como que a gente faz esse remendo, né? A professora é um exemplo. Quando ela mostra para ele de uma perspectiva, né, ele se colocou a pensar, nossa, a professora, minha professora, ela não era forte como eu? Então, peraí, né? Ele deu uns passinhos para trás, ele pensou, tomou-se consciência, né? A professora, ela foi muito inteligente, ela já sabia que ele estava com esse comportamento mais machucado, né? Sabia que ele estava toda hora querendo desafiar alguma coisa. A professora, com certeza, entendendo aí de educação emocional, percebeu que ela precisava entregar uma outra perspectiva para essa criança. E não seria do jeito desafiando ela, e sim mostrando um outro lado dessa história, né? E aí fez ele pensar de uma forma diferente que levou ele a continuar a brincadeira de uma forma leve. Esse caso desse livro, né, do Jeff, ele mostra o comportamento, ele é dirigido para autoestima, né? Ele é dirigido para autoestima. E aí, a gente pode pensar num exemplo clássico de quando a gente está seguro e quando a gente não está inseguro. Então, quando a gente está seguro, quando a gente está potente, quando a gente está com a autoestima elevada, a gente dá para ver no nosso corpo, o nosso corpo fala. Então, a maneira que eu tô aqui trocando conteúdo, eu tô olhando no olho da pessoa, eu tenho seriedade, eu tô convicta do que eu tô falando. Vocês vão perceber isso, né? Quando a gente tem uma criança que tá certa do que ela quer, do que ela tá fazendo, ela também tá mostrando isso. E sempre de uma forma assim, justa, exata, não precisa brigar, desafiar, né, se colocar em confronto. Não, de forma tranquila aqui, com muito conteúdo, ela vai trocando. Mas quando a gente tem uma pessoa insegura, quando por trás de uma casca tem muitos buraquinhos, o corpo já vai demonstrando uma certa introspecção, um certo medo, a minha voz já falha, a voz dessa criança já falha, dessa pessoa. Então, eu já não me sinto mais tão à vontade, eu já não acho nem que é importante eu ficar ali no meio daquele grupo. Então, são exemplos de quando a gente está seguro e inseguro, e é normal, isso acontece também com as crianças, né? Mas a gente, muitas vezes, já tem ali a direção de, opa, hoje eu não tô me sentindo muito segura, eu vou ficar mais na minha, no meu canto. A criança ainda está aprendendo a lidar com todos os sentimentos, então se a gente pensar em temperamentos infantis, pega uma criança que tem um temperamento mais, né, da raiva, um colérico que seja, e ele foi se colocado à prova disso, ele tá com essa autoestima ferida, ele vai vestir uma casca e ele vai desafiar, ele vai afrontar, mas no fundo, quando ele é colocado para pensar, que nem foi o caso do Jeff, ele consegue acessar lá um pedacinho que, puxa, tem alguma coisa faltando aqui mesmo dentro de mim, né? E por falar em se sentir seguro e inseguro, o livro dá exemplo de uma pessoa que recebeu por muito tempo reflexos positivos da sua intelectualidade, por exemplo. Nossa, foi uma criança que cresceu e a comunidade que cerca ela sempre exaltando bastante o intelectual dele, né? Sempre estimulando. Então, em debates de escola, essa pessoa era muito convicta, né? Toda cheia de si. Mas, socialmente falando, numa festa, num encontro, essa pessoa já era mais introspectiva, já não tinha nem voz ativa. E é legal esse exemplo porque muitas vezes a criança pode ser estimulada, pode ser nutrida por uma autoestima, por um reflexo positivo só de um lado e do outro não, que é esse caso. Então, a comunidade ali que cerca essa criança exaltando esse intelectual, mas não social, mas não nutrindo, estimulando um lazer, um contato em socialização, né? Então, a gente também precisa pensar por esse lado, né? A gente já viu a definição lá de autoestima. Se você ainda não viu, tá lá no primeiro vídeo.
e dá para entender que está aqui dentro, né? Não é nada externo, é interno e nosso, individual e único, né? Então, é muito importante. Já entre segurança e insegurança, o livro traz a parte já da autoconfiança irregular, que eu vou ler para vocês. E, na verdade, isso foi sobre a autoconfiança irregular, esse exemplo que eu dei para vocês, desse estímulo para um lado e não para o outro. E ele já traz para a gente aqui sobre a baixa autoestima. A gente vai ver um pouco mais a fundo sobre a baixa autoestima, mas nesse capítulo em si, eu vou ler para vocês essa página, porque eu acho que dá bastante exemplo e eu acho bem legal da gente saber juntos. Vamos lá, a baixa autoestima, tá? Na página 27. A maioria das crianças tem sentimentos mistos a seu próprio respeito, mas como já vimos, a autoestima refere-se aos juízos gerais de si mesmas. Que tipo de julgamentos poderia fazer o Bob sobre si mesmo se a sua autoestima fosse baixa? Ele diria coisas como: eu não sou muito importante, as pessoas não gostariam de mim se me conhecessem realmente, não posso fazer as coisas tão bem quanto os outros. Não há muito sentido em tentar fazer qualquer coisa, porque sei que, antecipadamente, eu não vou conseguir. Não posso tomar boas decisões. Não falo em grupos porque não digo nada que vale a pena ser ouvido. Não gosto de ir a lugares novos. Odeio estar sozinho. Na verdade, eu gostaria de ser outra pessoa. Esse é o Bob, se a autoestima dele fosse baixa, né? Mas se a autoestima do Bob fosse alta, ele provavelmente diria: acredito ter alguma coisa a oferecer aos outros e posso aprender com eles. Meus amigos me acham digno de respeito. Posso fazer bem várias coisas, embora ainda tenha muito que aprender. Mas aprender é bom. Se eu não conseguir fazer alguma coisa da primeira vez, gosto de tentar uma segunda. A longo prazo, acredito que poderei ter êxito. Gosto de estar sozinho ou acompanhado. Estou realmente satisfeito em ser como eu sou. A confiança de Bob é evidentemente maior quando ele está em condições de fazer essa segunda série de afirmações, né? Então, além dele estar super positivo e isso é ótimo, ele está sentindo. E ele só vai verbalizar isso se ele sentir de verdade, né? Essa convicção toda. Então, por isso que esse comecinho aqui traz que, como a gente já viu, a autoestima ela refere-se aos nossos próprios juízos, né? Suponhamos duas adolescentes igualmente atraentes e inteligentes e vejamos como a sua autoestima afeta o seu comportamento. Jen acredita em si mesma, ao passo que Mary não. Na sala de aula, vemos Jen dar informações, dirigir-se ativamente aos outros e participar com ênfase das discussões. Que contraste com o comportamento de Mary. Hesitantemente e sem jeito, ela apenas responde o que é perguntado. Prefere calar-se suas opiniões por ter medo da reação dos outros. Numa festa de adolescentes, Jane dirige-se aos outros com calor e participa ativamente das brincadeiras, ao passo que Mary se retrai. Ela espera ser convidada e, mesmo assim, só participa das atividades comuns com pouco interesse. Acreditando secretamente que nada tem a oferecer, não se pode esperar que Mary tenha segurança em qualquer situação. Suas reservas e suas dúvidas a impedem de ter qualquer participação espontânea e interessada. Esse comportamento reduz seu impacto social sobre os outros, alimentando-lhe a convicção de que possui pouco valor. Ao contrário de Mary, a confiança que Jean tem se lhe dado a liberdade para participar sem reservas de qualquer situação. A autoimagem de cada uma delas é revelada em seus atos. Totalmente, né, gente? Vocês foram imaginando aí as duas? Eu consigo imaginar elas andando no corredor da festa, porque até esse andar desse corpo com certeza vai falar alguma coisa. Sempre que uma criança se considera incapaz, ela espera falhar e comportar-se de maneira que se torne menos provável o sucesso. Quando deixa de acreditar em si mesma, a criança está destinada ao fracasso. O menino que já teve êxitos no passado espera continuar a fazer bem as coisas. Sua segurança pessoal lhe dá coragem para enfrentar obstáculos
e energia para superá-los. A pequena Becky foi cercada de amor e aprovação durante toda a sua vida. As pessoas reagiam carinhosamente aos seus olhos grandes e inquietos e à sua alegria ao seu senso de humor. "Ah, mamãe", disse ela certo dia, "eu adoro as pessoas. E por que não iria gostar delas?" Suas experiências deram a Beck um sentimento de importância e de valor. A maneira pela qual ela se comportava com as pessoas parecia até um cachorrinho. Literalmente, ela se lançava ao encontro dos outros e esperava agradar. A sua expectativa influencia o seu comportamento, confiante, sincero e extrovertido. Esses traços contribuíam para aumentar-lhe com os sucessos. Olha só, né? A gente viu aí 3 casos, né? E em cada um a gente consegue imaginar isso a médio e longo prazo, né? Esse último caso aqui da Beck é uma criança já que já vive isso, né? Já vive esse estar em todo, já vive em acreditar em si, em olhar para o outro e se olhar, né? A gente consegue ver tudo isso nesse exemplo. Então, como é importante a gente ficar oscilando, entendendo esse oscilar da baixa autoestima, porque a gente vive isso. Nós, mulheres, por exemplo, a gente tem um fator importante hormonal, que acaba até ferindo. Então, fisiologicamente, hormônio, a gente, né, não consegue mudar 100% rápido esse comportamento. A gente vai moldando ele com o nosso raciocínio, com a nossa cognição, com o nosso zelar, o nosso sentimento, o que fazer quando eu sinto isso, se conhecer. Eu, por exemplo, se eu começo ali um momento mais de baixa autoestima, se eu tô entrando ali numa TPM, por exemplo, que eu fico mais sensível, inevitavelmente, meus hormônios ali agindo, e eu sei disso, eu já sei que eu tenho que tirar um dia para pedir uma coisa que eu gosto muito de comer, eu sei que isso já me ajuda. Eu já percebi que isso é uma válvula de escape para mim, coisa que eu não sabia uns 2, 3 anos atrás, porque eu não me conhecia, eu tentava inibir esse comportamento. Então, são coisas que a gente, como adulto, vai procurando recurso, mas e as nossas crianças? Como elas conseguem fazer isso? Sempre com a nossa ajuda, né? Nós somos os adultos conscientes que dá segurança para essa criança ir além, né? Isso é muito importante. Deixa eu beber uma aguinha que deu sede. Coloquem nos comentários o que vocês estão achando e se vocês já passaram por alguma situação assim. Nesse mesmo capítulo, pessoal, o livro traz pra gente sobre o porquê que as crianças se comportam mal. E é algo que os adultos estão sempre tentando evitar que aconteça, né? Sempre que possível. Normalmente, quanto pior esse comportamento da criança, mais censurada, mais punida, mais rejeitada ela pode ser. Em consequência, mais funda essa convicção de que ela é ruim, de que ela é má, que nem aquela fala, né? Que tem aqui no livro, que eu não sirvo para nada, não vale a pena nem eu falar, porque eu não tenho nada que vale a pena os outros ouvirem. Então, é uma consequência, né, esse comportamento. E esse mau comportamento, ele pode ser baseado em uma visão deformada do seu próprio eu, né? Que acaba nutrindo essa autoestima precária, né? Essa pouca. Precária, acho que a palavra que mais encaixa. E essa autoestima precária, ela não é a única causa do mau comportamento, né? A gente vai ver, não sei se você já tiver a oportunidade sobre estudar as birras e tudo mais, mas a autoestima tem envolvimento, mas não é a única coisa. A gente precisa deixar isso bem claro sobre os maus comportamentos, tá bom? Vou ler aqui para finalizar para vocês essa página 30, ainda dentro aí do nosso capítulo. E a gente pode terminar de conversar sobre esse vídeo lá no nosso canal do Telegram. Vamos lá. O jovem que tem uma boa autoestima dificilmente terá sido uma criança problema. Ele anda, ele fala, trabalha, aprende, brinca e vive de uma maneira diferente da pessoa que não gosta de si mesma. Sua segurança interior se irradia para fora, nos seus próprios atos.
Como adultos, tais indivíduos são mais capazes de trabalhar de maneira construtiva na solução de problemas e nas desigualdades que existem ao nosso mundo. Inclusive, esse livro fala sobre autoestima e criatividade. Gente, criatividade. Que é a capacidade de solucionar problemas, né? Que é o que o mercado de trabalho pede pra gente, que é o que o dia a dia pede pra gente, que é o que a nossa criança pede, tanto numa atividade quanto em um momento de comportamento, né? Que a gente tem ali uma criatividade, uma capacidade de mudar ali a direção disso que está acontecendo. Seus núcleos sólidos os liberam para serem inovadores e não destruidores. Olha que importante. A criança que tem o respeito próprio provavelmente será um membro construtivo da sociedade. Demais, né, gente? Vou finalizar com a felicidade e o comportamento, que ele fala aqui sobre um estudo que visava indicar a diferença entre as pessoas felizes e infelizes. E concluiu que a desigualdade mais importante entre os dois grupos era que as pessoas felizes relacionavam-se bem com as outras e as infelizes não. Então, lembra, estar bem para si, para estar bem para o outro. É basicamente isso, né? Esse estudo é muito importante. Uma autoestima precária age como um obstáculo à felicidade pessoal, impedindo as relações pacíficas. Um dos maiores problemas enfrentados quase que por todas as organizações é o das pessoas que representam verdadeiros espinhos para as outras. O obstáculo que as relações interpessoais representam para o progresso é maior do que podemos imaginar. Vocês viram, gente? Quanta coisa estamos aprendendo? Então, assim, serve até para a gente pensar no nosso companheiro, nossa companheira, no nosso amigo, na nossa família. Quantas vezes a gente cometeu alguns deslizes, mas a real da causa ali, né? Estava dentro de nós, só dentro de nós. O outro não tem nada a ver com isso, né? E aí, uma frase para a gente finalizar é que a chave da paz interior e da vida feliz é a autoestima elevada, pois ela é que está por trás de todo relacionamento bem-sucedido com os outros. E isso me deixa muito feliz, porque se vamos estar bem com os outros, quer dizer que estamos bem com nós, né? Com nós mesmos. Então, isso é muito importante. Finalizando aí, então, esse nosso encontro. Encontro vocês na quarta-feira para o nosso terceiro tema, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Espero a troca de vocês também, que é muito importante. Aqui não é para ser uma via só, né? Que é uma via de mão dupla e a gente vai junto nesse conteúdo, tá bom? Um beijo, boa noite. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de colocar aqui o que você achou desse vídeo e também curtir, tá bom? Encontre a gente nas nossas redes, nossos canais de comunicação e tenha uma ótima semana.